sobre a questão do sacerdócio, né? Do sacerdócio mosaico. O que é o sacerdote? O sacerdote, no papel, o sacerdote é uma função, no papel nas religiões, incumbidos de levar os homens à divindade, ao ser divino, né? O sacerdote não é uma prerrogativa exclusiva da fé judaica. No mundo antigo, todas as religiões tinham os seus sacerdotes. Os deuses pagãos, os deuses que não existem, os deuses mitológicos, tinham também os seus sacerdotes, né? Então, qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote, tendo em vista que o homem se encontra separado dessa divindade, desse ser divino, é de levar até o ser divino as ofertas que esse ser pede, né? Então, o ser humano está separado de Deus, mas aí esse Deus elege alguns seres humanos para serem mediadores, intermediários, entre ele e esses outros homens separados, né? No caso do povo de Deus, isso vai acontecer também, né? Deus vai estabelecer sacerdotes, e aí Deus vai estabelecer de verdade. Vai eleger, como o Arthur já falou, uma tribo entre Israel, a princípio uma família, né? A família de Arão, da qual surgiriam os sacerdotes, E a partir dali, vai se entender que o sacerdócio é um ofício vocacional. Ele só pode ser exercido por quem? Pelos descendentes de Arão, porque foram vocacionados por Deus para isso. Então, só o vocacionado, um sacerdote, pode exercer o sacerdócio. E aí, então, quando o tabernáculo é construído e depois o templo, ambos têm a mesma função, né? O templo substitui o tabernáculo, é o lugar onde vai até Deus para oferecer a ele algumas ofertas e para oferecer a ele também sacrifícios pelos pecados. E aí, quando o templo está em operação, os sacerdotes estão também atuando, porque eles estão no templo e no tabernáculo, num lugar chamado santuário, né? Ou lugar santo, onde só ficam eles, os sacerdotes, melhor, e lá esses sacerdotes, eles recebiam do povo os sacrifícios e as ofertas que o povo trazia, fosse por gratidão a Deus, fosse pelos seus pecados, para terem os seus pecados perdoados. E aí o sacerdote entra no santuário, no lugar santo, e oferece essas ofertas. Entre os sacerdotes existia um sumo sacerdote, né? Também escolhido por Deus. Esse sumo sacerdote entrava num compartimento mais a fundo do santuário, chamado Santo dos Santos, para apresentar sacrifício geral pelo seu pecado, pelos pecados dos sacerdotes e pelos pecados da nação como um todo. A expiação, o sacrifício expiatório feito uma vez por ano, a gente não tem tempo para detalhar, né, como acontecia. Mas precisa saber que existiam os sacerdotes que ofereciam a Deus as ofertas e os sacrifícios, porque o povo não tinha Deus, né? Então precisava do sacerdote. E um sumo sacerdote que oferecia um sacrifício especial uma vez por ano, né? E num lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano, inclusive. Né? Isso tanto existia no santuário, no tabernáculo, quanto no templo. Né? O que acontece? O que isso vai acontecer no cristianismo? Né? A Bíblia vai dizer, na carta aos Hebreus, que esse sacerdócio a partir de Arão, esse sacerdócio ele era falho. Por quê? Porque os sacerdotes precisavam oferecer ofertas e sacrifícios pelo povo e por eles mesmos.
porque eles também tinham pecados. Então, esse sacerdócio apenas apontava para a vinda de um sacerdote perfeito. Porque esse sacerdote perfeito, ele não precisava oferecer ofertas e sacrifícios por si mesmo, mas somente pelo povo. Então, ele iria oferecer ofertas pelo povo. E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer que esse sacerdote, e não só sacerdote, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, e não no Santo dos Santos da terra, mas no Santo dos Santos no céu, e ofereceu um sacrifício perfeito e eterno, e cujo sacrifício ele é suficiente e ele tem efeito de uma vez por toda para agradar a Deus e principalmente para aplacar a ira de Deus contra os seres humanos pecadores. E aí Cristo vai se tornar esse sumo sacerdote, deixando então a necessidade do sumo sacerdote humano, né? Do sumo sacerdote humano. Cristo é o sumo sacerdote e exerce um sacerdócio de tal maneira que ele nos leva até a presença de Deus. Agora, ele não leva só as nossas ofertas, ele nos leva à presença de Deus. E agora nós entramos no Santo dos Santos para falar com Deus por meio de Cristo Jesus, né? Nós entramos. Eu tinha muitos textos em Hebreus para ler, mas eu não quis ler, eu acabei decidindo não ler, deixei para ler somente um texto da carta de Pedro, que mostra o efeito do sacrifício de Jesus, porque Jesus foi o sumo sacerdote e foi também o cordeiro, né? Ele apresentou o sacrifício que foi ele mesmo a Deus. Então, tudo que você imaginar do judaísmo foi cumprido em Jesus. O sacerdócio, o sumo sacerdote, o cordeiro pascual, tudo do judaísmo. Esse é o objetivo da live, é mostrar que o judaísmo se cumpriu em Jesus. Eu não tenho mais a vigência do judaísmo porque ele se cumpriu em Jesus. Eu não preciso mais do shofar porque se cumpriu em Jesus. Eu não tenho mais uma terra santa, a terra de Israel, porque em Jesus Cristo agora toda a terra é santa. Né? A mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é que nós vamos adorar a Deus? Jesus disse, agora é em espírito e em verdade. Agora é em espírito e em verdade. Nem é mais em Jerusalém, nem é mais em Gerezim, nesse monte. É em espírito e em verdade. Porque agora Deus veio até a terra, encheu a terra pelo sacrifício de Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para sempre. Então, deixa eu ler. 1 Pedro, acho até que o pastor já deve estar pensando qual é o texto que eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Me deter ao texto de sacerdócio real. A quem é que Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo à Igreja Universal, aos cristãos genuínos, verdadeiramente convertidos, não só na sua época, mas de todas as épocas, de todas as eras e de todas as nações. Aos cristãos convertidos a Jesus Cristo. A esses cristãos ele está chamando de sacerdócio real. O que significa dizer que nós mesmos agora exercemos a função do sacerdócio. Então eu agora não preciso de um mediador para ir até Deus, né? E aí encontramos em igrejas evangélicas, até ninguém sabe até onde elas são evangélicas, a função sacerdotal do líder, em que você não presta culto a Deus. E infelizmente existe isso em igrejas ditas cristãs evangélicas, né? Porque o pastor, o bispo, sei lá o que seja, ele exerce essa função sacerdotal de levar a sua oferta a Deus, de levar o seu culto, de levar o seu sacrifício a Deus. E aí, se você quer falar com Deus, você vai falar por meio do sacerdócio. Isso ainda existe de uma forma muito significativa na Igreja Católica, né? Na religião católica. A religião católica é tanto que o padre, que é o líder católico, é chamado também de sacerdote. Por quê? Porque ele é esse intermediário entre Deus e o homem. Você não pode ir até Deus sozinho, você tem que passar pelo sacerdote. Mas a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho entre nós e Deus. A Bíblia diz que Jesus, essa expressão, abriu um novo e vivo caminho. E uma das coisas que me fez mais estremecer ao ler na Bíblia, Arthur, foi num dos relatos evangelísticos, dos evangelistas da cruz,
em que o evangelista, quando ele fala da morte de Jesus, do último suspiro de Jesus, ele diz assim, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? O véu era um véu grossíssimo que havia cobrindo o Santo dos Santos, né? Esse véu, ele fechava a entrada do Santo dos Santos, ele fechava totalmente. Ele estava na entrada do Santo dos Santos, de maneira que só passava por esse véu o sumo sacerdote. Mas Jesus, ele não abriu esse véu, ele rasgou. Inclusive, que aconteceu fisicamente, né, lá em Jerusalém, para a gente ficar sabendo o que Jesus fez por nós. Ele aboliu o véu do templo, ele rasgou o véu do templo, para que nós agora entrássemos no Santo dos Santos. Então, numa concepção cristã evangélica, genuinamente cristã evangélica e bíblica, nós sabemos que um pastor não é um sacerdote, né? Ele não exerce função sacerdotal. Ele não tem a função de levar a oferta do fiel a Deus, porque essa oferta agora ele mesmo quem leva, por meio de Jesus Cristo. Eu não preciso levar a sua oração a Deus. Você mesmo quem faz a Deus. Você mesmo quem fala com Deus. Eu não preciso ser um mediador entre você e Deus. Eu não sou o seu porta-voz, eu não sou o seu intermediário. Mas o pastor, ele é apenas o conselheiro, o ensinador, aquele que instrui o fiel na palavra, né? Foi eleito por Deus, foi vocacionado por Deus também para isso. Tem que ter sido. Mas o objetivo dele é ensinar a palavra, até ajudar o fiel nas suas dificuldades, ajudá-lo a carregar o seu fardo, ajudá-lo nas suas tristezas, ajudá-lo nos seus dilemas. Ajudar, essa é a função, é de ajuda, porque a de mediador não tem mais, né? O mediador verdadeiro é Cristo Jesus, sendo ele mesmo Deus. Ele que é Deus, é mediador entre Deus e os homens, e o único mediador. Então, ele é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, porque nós vamos, e quando nós somos sacerdotes, e o texto aqui diz que nós somos sacerdócio real. Pedro está escrevendo para toda a igreja, não é para os obreiros, é para toda a igreja. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós temos a função sacerdotal, isso tem dois viés, viu, pastor Antônio? Tem dois viés. O primeiro é o de que eu agora não preciso de um mediador para chegar a Deus, porque por meio de Jesus Cristo o véu do templo foi rasgado. Eu chego agora pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, e entro no Santo dos Santos e posso me apresentar a Deus, para eu mesmo oferecer a Ele os meus sacrifícios, os meus dons e as minhas ofertas. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Eu mesmo chego e ofereço por meio do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. E o outro viés, para terminar, que já está dando 11 horas, para terminar, o outro viés é o de que nós, como sacerdotes, dessa nova sacerdote, dessa nova era, da era cristã, nós somos os encarregados também de levar os que não têm acesso a Deus até Deus. Nós é que somos encarregados. Nós é que somos encarregados de levar esse povo a Deus, de ir até o pecador e dizer, olha, eu sei como é que você chega a Deus, eu conheço o novo e vivo caminho e vim aqui para lhe apresentar. Então, é isso, pastor, da minha parte. Em nome de Jesus.